Primeira Crônicas 12. Aqui nós vemos os exércitos sendo convocados em cada tribo de Israel para a batalha, a proclamação de Davi como rei e a peleja que estava por vir. Só nos interessa um rei, que se chama Jesus. E sabemos que Davi é uma das figuras de Jesus no Velho Testamento. Estava sublinhando hoje pela manhã, final do versículo 23. Ou vamos ler todo o versículo 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi, a Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Final do versículo 24. 800 armados para a peleja. Versículo 30, dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes. Versículo 31, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Versículo 33, capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra. Versículo 35, os danitas providos para a peleja. Versículo 37, a meia tribo de Manassés providos de toda sorte de instrumentos de guerra. É uma alegria ver gente mais nova aqui, como a gente 10, 20, talvez até 30 anos mais novo que eu. Mas quando sentimos o toque da trombeta, e que os de 60 anos e os que estão cheios de problemas de saúde, sendo convocados para a peleja, e um está com problema no joelho, o outro não pode ficar em pé por causa da coluna, o outro está com não sei o quê, o outro está cansado mesmo, e alguns estão completamente emocionalmente pressurizados depois de 30, 40 anos de batalha. E a palavra que me vem é primeiro a esses, como eu, que nem em pé posso ficar, que tenho que ficar sentado na minha cadeira aqui. Se você me vê assim, passar rápido por você, sem muito interesse em parar para te dar um abraço, compreenda, eu tô assim com a visão na minha frente, eu quero uma cadeira, eu preciso sentar. Quando eu vejo aquela cadeira assim, eu fecho os olhos e vou em direção à cadeira. E quantos estão, como eu, em outras áreas? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova cada vez mais. E a corrupção do homem interior, no fim das contas, ajuda. Ajuda porque quebranta, ajuda porque mostra que você não é nada. Ajuda porque nos leva mais para a confiança na mão do Senhor. Amém? Então a convocação é para todos nós. Esses dias aqui são dias de convocação para a batalha. Amém?
Eu pulei de propósito o versículo 32, porque na tribo de Issacar tinha um povo lá que tinha algo que tem muito a ver com o que o Senhor quer fazer conosco aqui nesses dias. Dos filhos de Issacar, nos filhos de Issacar, ressaltava uma qualidade ou um dom específico que Deus quer derramar sobre todos nós nesses dias. Eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. O Senhor quer, nesses dias, levantar um exército valente, mas também sábio, que vê a época em que vive, que é entendido, que é conhecedor da época, e que sabe o que Israel deve fazer nessa época. O Senhor quer nos abrir os olhos. O Senhor quer falar conosco aqui para estarmos, em alguns momentos, olhando para dentro de nós mesmos, nosso coração, nossa atitude. Qual tem sido a nossa atitude com o que Deus nos deu? Temos correções a fazer em nosso coração? O Senhor quer que saibamos olhar ao nosso redor. A obra que Ele colocou em nossas mãos. Que saibamos examiná-la e nos perguntar: estamos sendo fiéis ao que o Senhor nos deu nessa obra? Não há atitudes erradas em nosso coração que estão prejudicando essa obra. E ao olhar ao nosso redor, não vermos apenas a obra, mas vermos o mundo. Que mundo é esse no qual vivemos? Estamos um pouco adormecidos, sem perceber o que está ocorrendo em nossa volta? Ou estamos com nossos olhos vigilantes para entender essa época e saber o que Israel deve fazer? E acima de tudo, amados, olhar um pouquinho para dentro, olhar um pouquinho para fora, mas acima de tudo, olharmos para o alto. O único lugar da onde nos virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. São dias de juntos, irmãos, levantarmos nossos olhos para o alto. O Eliseu, nesses dias, compartilhando conosco sobre a oração, falou algumas coisas que nos impactaram, mas uma frase do Eliseu não me sai da cabeça. Precisamos aprender a agonizar diante do Senhor. Se nós aprendermos a agonizar, não vamos precisar tanto organizar.
se deixarmos de organizar muito para agonizar diante do Senhor, vamos ter muito mais vitória. Queremos convocar os irmãos para continuarmos em oração. Aqui, agora. Toma aí a mão de tua esposa, de teu esposo, teu companheiro ao lado, para nos voltarmos novamente ao Senhor em oração. E clamar ao Senhor, que o Senhor nos faça nesses dias valentes e sábios nele. Amém? Não vamos orar. Vamos clamar. Vamos agonizar, se possível. O Espírito de Deus está sobre nós. Aleluia. Bendito é o Senhor. Oremos, queridos. Agonizemos. Clamemos. E eu queria ler um texto, Marcos leu 1 Crônicas, não precisam abrir. E eu fiquei preso nesse texto do verso 38. Ele foi até o 37. Eu olhei o 38. Acho que o 38 foi para este momento. Diz assim: todos estes homens da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, de Angola, do Níger, de Venezuela, Colômbia, Argentina, Brasil, todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a este lugar resolvidos, não a fazer Davi rei, a fazer Jesus rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel era unânime num propósito. Temos um propósito só aqui: fazer nosso amado Jesus rei sobre toda esta terra. Amém, amados? Aleluia. Deus nos convocou para isto aqui. Que o desejo de Deus nesses dias seja o que nós consigamos entender e consigamos suprir. Amém? Não as nossas expectativas, mas o desejo e a esperança dele sobre nós. Amém, amados? Marcos, querido, por favor. Aleluia. Falando, irmãos, de época. Falando de época. Qual a coisa mais importante dessa época que vivemos? Jesus o quê? Quando? Em breve. Em breve, Jesus está voltando. Que o Senhor nos ajude a olhar a sua vinda nesses dias. Mas não para ter uma definição teológica mais acurada da sua vinda, mas para amarmos a sua vinda, para desejarmos a sua vinda, para ataviarmos-nos como noiva para a sua vinda, para santificarmos-nos para a sua vinda. Que o vosso espírito, alma e corpo seja preservado íntegro na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração, nossa expectativa é que o Senhor acenda um fogo em nossos corações nesses dias, com respeito à sua vinda. Que ao olharmos as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre a sua vinda, a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, a respeito da sua vinda. E nos transforme e nos levante como igreja. Queria ler com
os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler primeiro 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. A Bíblia é um romance. Um Deus enamorado por um povo, com paixão de morte. Esse romance termina com um casamento. Foi escrito um livro que nós conhecemos como Apocalipse, para falar sobre esse último acontecimento da história. Todas as coisas apontam para este fim. Muitos de nós estamos ficando cada vez mais entusiasmados com a leitura de Apocalipse. Não entendemos muitas das cabeças que aparecem por ali. É chifre, cabeça e coisa estranha que a gente ainda não entende uma série de coisas. Mas uma coisa está muito clara. Aquele livro descreve o grande acontecimento final, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Mas o Senhor quer preparar o seu povo. E como parte dessa preparação, o Senhor coloca sinais bem claros dos tempos que antecedem a sua vinda. Um dos sinais claros do Senhor é uma das profecias que vai se tornando cada vez mais viável. Aqui nós vemos nesse texto que nós lemos a descrição da manifestação de um homem. Aqui chama esse homem de o iníquo. Em Apocalipse ele é chamado de
a besta. A junção dos textos de Paulo com Apocalipse, com Daniel, com outras profecias, nos faz entender que no fim Deus permitirá que essa terra seja gerida, por assim dizer, por um homem, que Paulo está chamando aqui de o iníquo. E onde é que está o sinal? O grande sinal é com relação ao tema do iníquo, é a mudança política impressionante que aconteceu nas últimas décadas. Eu me lembro que na década de 70, quando eu me converti, esse tema era um dilema, porque o mundo estava dividido em 2 blocos. E alguém podia perguntar: como pode um homem governar sobre a terra? Se esse homem for do mundo comunista, os capitalistas não vão aceitá-lo. Se ele for do mundo capitalista, todo o bloco comunista não vai aceitá-lo. E havia um símbolo, mais que um símbolo, uma realidade terrível que dividia esse mundo em 2 blocos e se chamava Muro de Berlim. Era Muro de Berlim, não era? Alguns queriam atravessar, morriam. Outro dia eu estava falando sobre política para os irmãos em Salvador e lembrei um detalhezinho interessante, que ninguém morreu tentando atravessar para o lado direito lá, né? Ninguém morreu tentando entrar no paraíso comunista. O pessoal morria tentando sair de lá. Um detalhezinho para observar. Mas esta realidade política se desfez em poucos anos. Deus levanta um homem, ele que estabelece reis, que remove reis, levanta um homem chamado Gorbachev, que ninguém no mundo político conseguia entender bem. Os analistas políticos na época diziam que aquele homem era estranho porque ele não olhava para a esquerda, não olhava para a direita e seguia em frente. E em poucos anos, aquela realidade política muda completamente. Simplesmente Deus levantando um homem. E de lá para cá, nós temos lido sobre governantes, sobre economistas, que de uma forma ou de outra clamam por um governo único no mundo como única solução para a grande confusão que se vive na economia mundial. Esse é um sinal forte. A viabilização política de um governo único, como nos é mostrado nas Escrituras. Outro sinal que consideramos muito marcante é o que entendemos ser o cumprimento da profecia de Jesus em Lucas 21, do versículo 20 ao 24. Quando Jesus fala sobre o cerco de Jerusalém, avisa sobre a necessidade de fugir de Jerusalém. Os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem fora não entrem. Ai das que estiverem grávidas. E por fim Jesus profetiza a dispersão do povo de Israel, até que se completasse o tempo dos gentios, quando, durante esse tempo, os gentios iriam dominar Jerusalém. Mas Jesus profetiza sobre o fim desse domínio dos gentios sobre Jerusalém. E nós vemos essa profecia se cumprindo na nossa época, quando
Depois, primeiramente, em 1948, Israel é reconhecido pela ONU como nação. Mas Jerusalém ainda não estava sob o governo dos israelitas. Isso acontece como? Quando? Quando e como os israelitas retomam Jerusalém? Numa guerra de 6 dias, em 1967, uma guerra que israelita nenhum queria. Se você vai na internet pesquisar sobre o que aconteceu aí, um paizinho desse tamanhozinho, cercado de países árabes, os jornais da época mostravam a absurda diferença entre o poderio bélico de Israel e das nações que o cercavam. O poderio bélico em homens, tanques, armas, aviões, era, em geral, 3, 4, 5 vezes maior que o de Israel. Israel não queria aquela guerra. Os árabes estavam excitados, porque finalmente parecia que iam exterminar com Israel. Os judeus estavam preparando a principal praça de Tel Aviv para ser um grande cemitério. Entre os árabes, excitação. Entre os judeus, depressão. Essa é a realidade. Você entra na internet e pesquisa por Guerra dos 6 Dias, milagres. E você vai ver a poderosa mão de nosso Deus atuando. Falam de milagres, de coisas incríveis acontecendo. Deus atuando para ir completando as profecias que faltam completar. E em 6 dias, pensando em se defender, Israel ocupa tudo que hoje é motivo de discussão lá. As colinas, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, é esse o nome? A própria Jerusalém é ocupada em 6 dias e termina a guerra. A viabilização de um governo único. O cumprimento da profecia de Jesus sobre a queda do templo. Porque toda aquela conversa em Lucas 21, em Marcos 13, em Mateus 24, surge quando Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos, porque Jesus tinha dito, não vai ficar pedra sobre pedra esse templo. E os discípulos ficam confundidos, misturam isso com o fim dos tempos e perguntam, quando é que isso vai acontecer e que sinais há da tua vinda? E Jesus, então, ao responder essa pergunta, faz essa profecia que se cumpre nos nossos dias. Mas, amados, aqui nós lemos em 2 Tessalonicenses a escalada profética daquilo que não apenas deve servir como sinal para a igreja, mas como alarme para a igreja. O crescimento da operação do engano, até a chegada da manifestação do iníquo, a uma escalada de operação do engano e de injustiça aqui nessa terra. Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos, toca nesse tema. Mateus 24, 12. Jesus faz aquela que seja talvez a mais terrível de todas as profecias. Porque diz, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Do que está falando Jesus? O mundo pode ter amor? Existe amor no mundo? O mundo é o anti-amor. O mundo é o egoísmo. O amor só existe na igreja. E Jesus está falando de um esfriamento do amor. O único lugar aonde isso pode acontecer é na igreja. E ele dá a razão. A razão é a multiplicação da iniquidade. E nós precisamos rever nosso conceito de iniquidade. Por muitos anos, pregando sobre esse assunto, eu fui levado a fazer comparações daquilo que está acontecendo dentro do mundo. Como era o mundo há 40 anos atrás, que há uma escalada de iniquidade nesse mundo, eu penso que não precisamos nem conversar mais. Antigamente eu ficava meia hora explicando, irmãos, há 40 anos atrás era assim, hoje é assado, há 40 anos atrás era assim, agora, ultimamente, tenho sentido a direção do Espírito Santo me dizendo, para com essas comparações. Quem tem olhos para ver, veja. Veja. Mas nós precisamos fazer comparações, sim. Mas a respeito da iniquidade aumentando dentro da igreja. Recentemente, estando em um retiro com irmãos lá na Argentina, me foi acrescentado por esses irmãos uma compreensão que eu não tinha. Que a palavra, nós estamos falando aqui de Mateus 24, 12, a palavra iniquidade que está na nossa tradução em português, a palavra original, a palavra grega que está lá é a palavra anomia, que significa sem lei. O que Jesus está dizendo é, por se multiplicar a não lei, que é a anomia. O que é a não lei? É o descumprimento da lei manifesta por Jesus. Nós estamos falando aqui da lei mosaica, mas da doutrina de Cristo Jesus e dos apóstolos, que se perde, que entra em descumprimento, seja por ignorância, fraqueza, ou, muito pior, desprezo. Dentro da igreja, toda vez que desobedecemos o mandamento de Cristo, ali se instala anomia. A não lei. Toda vez que um marido não ama a sua esposa, ali está instalada a anomia. Toda vez que os pais não cumprem, não assumem, não abraçam o seu sacerdócio, ali está instalada anomia, iniquidade.
Toda vez que uma esposa deseja romper com a submissão ao seu marido, ali está instalada a anomia. E anomia por fraqueza, todos temos. Falta de comprimento, por sermos fracos e débeis. Isso, quem sabe, é a nossa história. Quem de nós pode dizer que está fazendo toda a vontade do Senhor? Mas o que assusta, irmãos, não é a anomia por fraqueza, é a anomia por desprezo. Por exemplo, como a igreja hoje vê a missão de mãe. Missão de mãe. A mulher na igreja só tem duas missões possíveis. Ou ela se casa, e se ela se casa, ela recebe de Deus a missão de mãe. Ou ela faz algo superior. Só há uma coisa superior à missão de mãe. A mulher decide ficar solteira para servir ao Senhor mais desimpedidamente. Essa é superior à mãe. Diz Paulo com toda clareza. Se casar, faz bem. Se não casar, faz melhor. Não casar para quê? Para não estar dividido. Porque Paulo disse, quem casa está dividido. E passaram-se os anos, e se criou no nosso meio a cultura de que o solteiro, a solteira, é um discípulo de segunda categoria. E ficam os casados fazendo pressão. Quando te casa? Está aí na idade de arrumar uma menina. Quando eu falei isso a solteiros em Salvador, abraçaram, disseram que estavam sendo libertos de um peso, de uma pressão, e me pediram, Marcos, tira os casados de cima de nós, manda eles largar nosso pé, que nós não aguentamos mais. Missão de mãe e missão de solteira. A mesma coisa para o homem. Falando isso num retiro com jovens, vieram me perguntar, Marcos, você está dizendo, então, que nós somos iguais aos casados na igreja? Eu disse, queridos, perdoem pelos anos de confusão, mas vocês estão com dificuldade de entender. Vocês não são como os casados, vocês são superiores. Eu estou aqui, nesse retiro, estou dividido. É difícil eu não lembrar que tem uma morena lá em Salvador, eu estou com saudade dela. Meu coração está dividido. Há lugar para a doutrina do Senhor? Mas, o que dizer da missão de mãe? Há 30 anos atrás, era comum irmãs deixarem uma carreira promissora. Promissora, porque se converteram. E dissemos, você é casada, você tem filho, você tem uma missão principal de mãe. E era comum médicas deixarem a profissão para se voltarem para o lar. Óbvio
analisando situações, em muitos casos, inúmeros casos, entendemos que era lícito essa mãe continuar trabalhando por causa da situação financeira do lar. Em muitos casos. E nunca vimos problema nisso e continuamos entendendo que é lícito, que há casos que pastoralmente se deve indicar assim. Mas há pastores em Salvador que se preocupam com o manejo histórico nosso nessas situações, onde muitas vezes o que estava em primeiro lugar não era o sustento, era a manutenção de um alto padrão. E de irmãs querendo deixar o trabalho para estar em casa com seus filhos, e maridos na igreja, não querendo, porque estavam enamorados do alto padrão que a soma do seu salário com o salário da esposa estava trazendo. Depois de todos esses anos, a situação é de anomia. Meninas que estão sendo preparadas para o sucesso profissional. E quando você senta para conversar sobre a missão de mãe, você vê um nariz começando a torcer. Isso não é anomia por fraqueza. Isso é anomia por desprezo. Desprezo da palavra de Deus. Não é possível abraçar a anomia e se encher de amor a Deus. A anomia esfria o coração. Jesus falou desse risco em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Convido os irmãos para abrirmos. Ainda respondendo à pergunta a respeito dos sinais da sua vinda, dos sinais dos tempos. Ainda falando sobre essas coisas, Jesus está quase concluindo e diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda. Agora eu vou ler aqui como está na minha tradução. Não sei quantos de vocês têm uma tradução igual à minha. Nós precisamos ler para corrigir, porque está muito mal traduzida esta tradução que eu tenho. Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo. Eu sempre achei essa palavra aqui muito estranha. E quando Deus levantou essa palavra entre nós, na nossa comunhão, nos nossos diálogos sobre os nossos tempos, eu senti a necessidade de entender, porque isso aqui está muito esquisito. Cuidado para os corações não ficarem sobrecarregados com as consequências da orgia. Quantos de vocês têm essa tradução igual a minha aí? É preciso corrigir mesmo, porque imagina, Evandro lá em Macaé, chega no domingo, pega o microfone e diz: irmãos, vamos cuidar aí, irmãos, né? Não ficar sobrecarregado demais com a consequência das orgias. Está muito estranho. Orgia. Falando para os discípulos se cuidarem com a orgia e com as consequências da orgia. Aí eu tenho meu professor de grego, né? Meu pai foi professor de grego por muitos anos. Aí nessas horas eu ligo para ele. Digo: pai, que negócio é esse aqui? Aí a gente fica lá uns minutos em volta desse texto, ele pega lá os
É bom a gente conversar mais com os professores de grego, viu? Porque esse negócio de olive tree, hoje todo mundo acha que é professor de grego. Não é assim, não é assim, não. Virou todo mundo professor de grego, porque tem um olive tree, bota lá o dedinho lá e aparece a tradução da palavra. Eu liguei para meu pai, e ele me disse, olha, consequências não sei porque botaram, porque não existe no texto consequências. E eu digo, e orgia, pai? Orgia e bebedeira? Não tem. Eu disse, o que é que tem? Aí a gente começou a conversar, e descobriu que é tudo uma coisa só. É preocupação com o bem-estar aqui na terra. É comer, e beber, e as preocupações deste mundo. Esse é o grande aviso de Jesus. É o grande aviso de Jesus para a nossa geração. Se cuidem! Se cuidem, porque vai haver uma pressão enorme sobre o coração de vocês com relação a esse assunto. E nós vemos a anomia entrando na igreja, na forma de meninas que não querem saber de missão de mãe, querem casar, mas não missão de mãe. Não. E de pais que têm dificuldade para entender como melhorar o seu sacerdócio com seus filhos. Porque os corações estão tomados de preocupações para si mesmos e para seus filhos, que tem a ver com o futuro aqui na terra. E Jesus nos coloca esse cartaz, esse grande aviso. Jesus nos dá sinais. Nós vimos 3 hoje aqui. O governo único, Jerusalém e a multiplicação da iniquidade. Jesus nos dá advertências. Mas Jesus nos dá outra arma. Não fala lá no texto de Crônicas que eles estavam cheios de armas de guerra? Vamos dar uma olhada numa arma que Jesus nos deu. Talvez a principal, que devemos estar usando muito pouco. Vamos ler Lucas 21. Vamos ler o versículo 28. Jesus falando de coisas terríveis na terra. Mas de repente, Jesus nos diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, enfiai-vos numa toca. Que disse o Senhor? Ao começarem estas coisas a suceder, sabei que está próxima a vossa derrota. Que disse o Senhor? Exultai. Exultai. O Senhor nos reuniu aqui para muitas coisas, mas entre elas para exultarmos. Erguei vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Que redenção que se aproxima, amados? Já não fomos redimidos? Já fomos redimidos da culpa e da condenação do pecado. Estamos todos os dias sendo redimidos. Pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, estamos sendo redimidos do poder do pecado na nossa vida. Mas o dia vai chegar e está próximo,
onde vamos ser redimidos da presença do pecado em nossos corpos mortais. E seremos como Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E Jesus diz, nessa hora, cuida teu coração, acautela-te, mas levanta a tua cabeça. Porque você precisa coragem, fé. E da onde você vai ter coragem e fé? Você vai olhar que a tua redenção está próxima. Esse ponto é tão importante que Paulo também se dedicou a escrever algo exclusivamente a respeito disso. O texto que nós não lemos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4. Vamos ler do versículo 13 em diante. E vamos erguer nossas cabeças. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não é hora de diminuir, muito menos perder a esperança. É hora de muita esperança, amados. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê? Assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos raptados, arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E agora, a maior de todas as promessas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos estar, amados, para sempre. Não sei como é esse céu. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Meu Jesus está lá. Meu Jesus está lá. Isto nos basta. Estaremos para sempre com Ele. Um irmão querido em Salvador me contou da conversa com sua filhinha amada. E ela, a filhinha, muito sincera. Muito sincera. Está na igreja, crê no Senhor, mas não está vendo com clareza as coisas do Senhor. E a filhinha disse para ele: pai, eu não sei se eu quero ir para o céu. Eu disse: por que, filha? O que a gente vai fazer lá? Imagina, pai, ficar todo tempo lá louvando. Qual é a graça? Irmãos, agora nós vemos em parte. Nós adoramos ao Senhor. Isso nos enche de gozo, mas isso é em parte. Aqueles que ainda não aprenderam a colocar seus olhos no Senhor para adorar, ficam aí. E nós mesmos que pensamos que já aprendemos, quantas vezes a gente está: Senhor, cadê o Senhor? Nós conhecemos em parte, mas então,
conheceremos como somos conhecidos. Você sabe daquelas profecias lá de Apocalipse, nas cartas, qual é a que mais me entusiasma? Para cada igreja daquelas tem uma promessa. E tem uma promessa ali, Edmar, que é para você se entusiasmar. Jesus diz ao vencedor: eu vou dar uma pedrinha com um nome que só eu sei e ele sabe. Você vai ser aquele amigo, aquela amiga tão especial de Jesus, que quando soar um nome no céu, ninguém sabe, mas você sabe que ele está te chamando. É contigo que ele quer conversar. Talvez ele vai dedicar os próximos 2 milhões de anos eternos, só um papinho contigo. Deixa a turma lá, vamos conversar eu e tu. Que promessa! Estaremos para sempre com o Senhor. Quero fazer uma sugestão para a amada igreja do Senhor. Eu ouvi algo de uma irmãzinha lá nos Estados Unidos, que nunca mais me saiu da cabeça. Essa irmãzinha falando daquela passagem, onde Jesus diz, os fariseus perguntam, por que teus discípulos não jejuam? E Jesus diz, eles não jejuam porque o noivo está aqui. Quando o noivo não estiver, eles vão jejuar. E essa irmãzinha, lembrando dessa referência, me perguntou assim, quantos de nós jejuamos só porque Jesus não está? Eu sugiro um jejum nacional. Marcarmos uma data de um jejum nacional. Para a igreja em todos os lugares jejuar só por um motivo. Porque Jesus não está. Porque Jesus ainda não veio. Uma igreja que aprenda a ficar aos pés de Jesus, clamando, clamando, Maranata, Senhor. Clamando, Senhor, sem tua presença final, nossa vida ainda falta o que mais desejamos. Vamos obedecer ao Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Com estas palavras. Diga solenemente ao irmão que está do teu lado. Você vai estar para sempre com o Senhor. Senhor querido, queremos ser verdadeiramente como uma noiva. Queremos aprender a ser como a noiva que se atavia. Queremos aprender tudo o que precisamos sobre nossas lâmpadas. Queremos estar com essas lâmpadas repletas de óleo. Faz desses dias aqui, Senhor, dias de revelação para o teu povo. Revelação não de uma teologia, mas revelação da tua pessoa. Que tua pessoa santa, amada, desejável e desejada seja vista diante de nossos olhos. Amados, Jesus espera e deseja por esse dia. Deseja. Ele quer encher nosso coração de desejo por esse dia. Mas é importante que saibamos que o noivo deseja, espera o casamento.
Ele quer sua noiva ataviada. Está esperando. Na sua oração, em Lucas 17, em João 17, ele meio que abre seus sentimentos com o Pai. E diz: Pai, no fundo, o que eu queria é que aonde eu estou, eles estivessem. E ele faz uma promessa tão humana, tão humana. Ele é homem como nós. Ele é o nosso homem Deus, mas ele é o nosso Deus homem. E ele faz uma promessa tão humana. Há uns tempos atrás ele enterneceu meu coração. Quando eu vi essa promessa tão singela. Você sabe, um pai que ganha uma garrafa de vinho cara, está desejoso de abrir a garrafa de vinho, chama o filho e diz: filho, não vou abrir hoje não. Nós vamos abrir isso aqui junto. O dia que você me der um neto. Que coisa humana. E Jesus chega a esse ponto. E na ceia diz aos seus: gente, vocês vão beber. Precisam beber. Em meu nome. Mas eu não. Eu não. Eu vou fazer jejum. Jejum de vinho. Até o dia que eu vou tomar com vocês. Novo. Nos céus. Como quer nossa amizade. Como ama essa união efetiva nossa com Ele. E seu Espírito está trabalhando em nós. Para que nós tenhamos com Ele esse coração. Entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Enche-nos de visão, entendimento. Entendimento dessa época. Entendimento de como atuar nessa época. E enche-nos de consolo, de ânimo, entendendo como termina essa época. Nos Teus braços. Junto contigo, para sempre. Bendito é Teu nome santo. Amém, Senhor.